Inaugura-se então com Agostinho uma outra visão daquilo que se possa chamar por direito natural. Para os gregos, o direito natural era a busca da natureza, das coisas, flexível, histórica, social de cada caso. Para a tradição medieval, o direito natural, se é que é assim que se pode chamá-lo na visão agostiniana, é um rol de regras inflexíveis, não naturais, no sentido que não se vêem na natureza nem na sociedade, mas que são oriundas dos desígnios divinos. Nem com a tradição estoica a visão agostiniana sobre a justiça se parece. Para Cícero, a lei natural era a mesma porque a natureza do homem é a mesma, e a razão assim também. Para Agostinho, não é a razão que alcança o justo, nem a natureza do homem, mas o desígnio de Deus que é insondável em suas razões. Então, para Agostinho, a lei, como eu já tinha dito, ela vem de Deus e o justo é dado pela graça divina, certo? Então não podemos, não é nossas ações, não é qualquer outra coisa que vai determinar, mas sim Deus é que vai determinar se somos justos ou não. Outro nome da filosofia medieval que podemos pontuar é Tomás de Aquino, certo? Ou São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele inaugura uma outra escola chamada filosofia escolástica. Então, Tomás de Aquino inaugura um outro pensamento na filosofia chamado de escolástica. Então, outro nome que nós conhecemos dentro da filosofia na Idade Média é Tomás de Aquino. Quais são as principais características da filosofia de Tomás de Aquino? A relação entre fé e razão, né, que a gente já viu, intelecto superior que ordenou o mundo. Então, é uma das propostas de Tomás de Aquino, baseada na filosofia aristotélica, por isso que a escolástica tem a influência da filosofia aristotélica, porque Tomás de Aquino se apropria, assim como Agostinho se apropriou das ideias de Platão, principalmente da ideia do inteligível e do sensível, para falar das questões do espírito e do corpo. Então, Tomás de Aquino se apropria das ideias de Aristóteles, faz uma interpretação de que o intelecto, existe um intelecto superior que ordenou todo mundo. Que intelecto é esse? Deus. Então, ele vai se apropriar dessa ideia a partir de uma ideia de Aristóteles do ato e da potência. Então, a partir da teoria do ato e potência aristotélico, que Agostinho se apropria para dizer que existe um ser superior dotado de ato e potência que pode mover, que pode criar que cria todas as coisas no mundo, e além de criar, ele move todas as coisas no mundo. E ele vai dizer também que a razão investiga as coisas naturais e a fé as sobrenaturais. Então, percebam que Tomás de Aquino, ele é um pouco diferente, os pensamentos dele, as ideias de Tomás de Aquino são um pouco diferentes das ideias de Agostinho. Agostinho vai dizer que as leis de Deus, ou que a lei, por exemplo, a lei emana do homem, ou de Deus, perdão, e que o justo é dado, a justiça é uma graça divina. Então, Deus ilumina a razão. Primeiro é necessário crer para compreender. E Tomás de Aquino é compreender para crer. Então, Tomás de Aquino inverte a ideia de Agostinho. No lugar de creio para compreender, compreender para crer. Então é necessário crer, compreender primeiro as coisas existentes para poder crer, para poder ter fé nas coisas divinas. Então a razão, ela investiga as coisas naturais para Tomás de Aquino, as coisas do mundo, e a fé as sobrenaturais.
Então, no início da Idade Média, o pensamento de Agostinho tornou-se doutrina imediata e oficial da Igreja, para o que tange as questões de teologia e filosofia. Sua proeminência foi inabalável até a parte final da Idade Média. Não houve filosofia que rivalizasse com a agostiniana em prestígio no mundo cristão medieval, certo? Então, Tomás de Aquino surge como um embate dessas ideias de Agostinho, como já podemos perceber, com a apropriação das questões da filosofia aristotélica. O trabalho de Tomás de Aquino, a exegese atenta às obras de Aristóteles, é uma ligação direta e traz uma ligação direta à teologia ortodoxa. Além disso, no que tange ao método, Tomás de Aquino é um expoente da escolástica. Tal filosofia, escola da filosofia e teologia no mundo medieval, representou um método particular de leitura, compreensão e exposição de textos sagrados e de obras que gozavam de reputação e autoridade. Tomás de Aquino se vale dessa grande tradição passada como meio de argumentação. Então, além de se apropriar da ideia de ato e potência de Aristóteles, ele também se apropriou das questões da argumentação para poder embasar melhor as questões da fé. Então, para poder embasar melhor a relação entre fé e razão. Então, Tomás de Aquino, tendo em vista a tradição aristotélica das virtudes, como atos do homem para com os outros, dá um passo em direção à atenuação da dicotomia entre fé e razão, consolidada já há muito no pensamento cristão. Se para Agostinho a razão era um substrato menor no conceito da salvação, sempre ofuscado pela fé e pela graça, para Tomás, os atos e a razão passam a ter um papel relevante. Por quê? Se Deus é que nos capacita com a razão, então a razão é tão importante quanto as questões do espírito. Então, Tomás de Aquino, embora não retome plenamente a filosofia das virtudes aristotélicas, atenua grandemente o afastamento teológico em relação às ações do homem na sociedade. Enquanto Agostinho enfatiza a fé e a graça como fontes da salvação, Tomás de Aquino, ainda que as mantendo, chama ao seu lado os atos. Então, para Agostinho, os atos independem, a salvação, né, para Agostinho, ela independe dos atos. Já para Tomás de Aquino, ela vai depender dos atos, porque os atos são guiados pela razão. Então, e a razão investiga as coisas naturais, certo? Então, para Tomás de Aquino, a lei se divide em dois momentos. A lei eterna, que é a lei de Deus, que é a lei divina, e a lei dos homens. Então, para Tomás de Aquino, existem dois momentos da lei. A lei eterna, que é a que governa o mundo, e a lei divina, que é a lei divina para os homens. E a lei dos homens, que é a medida dos atos humanos. E aí ele toma a questão da teoria das virtudes de Aristóteles, que a gente já viu em aulas anteriores. Então, ele retoma a ideia das virtudes de Aristóteles para dizer que os atos também são importantes. Então, os atos são importantes. As ações do homem são importantes para que ele seja justo na sociedade. Então, tratando das leis de Deus, Tomás de Aquino expõe a respeito da lei eterna, que é a razão divina, transcendente, que governa o mundo, e da lei divina, que é a regra de Deus anunciada para os homens, por meio da revelação. A lei eterna é praticamente ininteligível ao homem, na medida em que é da razão divina e o homem é a ela subordinado. Então, a lei eterna, todos os homens têm que se subordinar a essa lei eterna, porque ela
vem do homem, de Deus, ela governa o mundo e os homens. Elas são para os homens. E ela é ininteligível, ela também é imodificável. Então, na medida em que é a da razão divina e o homem é subordinado a ela. A lei divina é um mandamento revelado ao homem, que é essa lei aqui. Eu esqueci de colocar que ela é divina. Então, existe a eterna e a divina. Então, a eterna é de Deus para o homem. E a divina é de Deus é um mandamento de Deus revelado ao homem, que o alcança por meio da fé. Como assim? Ela é divina porque ela emana de Deus para aqueles que governam a sociedade, para aqueles que ditam o que pode ser justo ou não. Então, a lei divina é um mandamento revelado ao homem ou aos homens que governam uma sociedade. Tomados de longe, a lei eterna e a lei divina podem ser compreendidas num bloco, na medida em que ambas se distinguem das leis naturais e das leis humanas. A lei divina se manifesta como direcionamento moral e jurídico aos homens. Então, Deus, Cadê? Deus, ele ordena aos homens, então ele ordena, capacita os homens por meio da razão. Entendam, Deus capacita os homens por meio da razão. Não esqueçam nunca que Tomás de Aquino sempre vai utilizar do pensamento racional, porque ele faz uma conciliação entre fé e razão. Então, ele capacita os homens, Deus capacita os homens, para que esses homens criem leis para viver na sociedade. Então, elas também são leis divinas. A lei divina se manifesta como um direcionamento moral e jurídico aos homens. E a sua diretiva é dada por Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Para Tomás de Aquino, houve necessidade de que normas específicas fossem dadas por Deus aos hebreus e uma norma nova revelada por Deus aos homens, por meio de Cristo, que confirma em outro patamar a velha lei. A caridade nos evangelhos enuncia um princípio de lei que orientará a moral e a religião. A nova lei não se opõe à velha. Para Tomás de Aquino, o fato de haver leis divinas dirigidas aos hebreus se deve à necessidade da criança de ter um professor ou um tutor na sua fase adulta. Está livre dos ditames do tutor, mas não opera de modo contrário do previsto da lei anterior. Então, ao lado desse bloco das leis eternas e divinas inalcançáveis pela razão humana, há uma lei que se comunica com os homens a partir da própria existência natural destes. É a lei natural. Ela se verifica na natureza, que é a obra de Deus, mas que é inteligível à razão humana. A lei natural é divina pela sua origem, mas é passível de compreensão pelo homem. Então, para Tomás de Aquino, a gente pode perceber que existe uma relação entre fé e razão a partir do momento em que Deus capacita os homens de razão para que eles sigam as leis divinas, certo? E em relação à ideia da lei natural, a lei natural é considerada para Tomás de Aquino como uma participação da lei eterna na criatura racional. Se ela é dada pela razão, mensurável pela natureza, a lei natural não é conhecida apenas pelos crentes. Qualquer ser humano, pela sua participação na natureza, dela pode extrair a lei natural. Ela também fala aos pagãos e é também por meio dessa lei natural que o que não conhece a fé pode agir no sentido de sua salvação. A lei natural, por se encerrar na natureza, atinge tanto aos homens quanto aos animais. Então, são as leis de fato que Deus cria para que a gente consiga viver em sociedade, consiga viver no mundo, certo? Então, podemos finalizar dizendo que, de fato, para Santo Agostinho, no que tange o direito à justiça, retomando a ideia de Santo Agostinho, há uma desconfiança muito grande na capacidade do homem em realizar o justo. A sociedade é vista pelos olhos de sua falibilidade.
pela marca indelével do pecado original. Por quê? Porque só quem é perfeito é Deus. E só Ele pode dizer o que é justo ou não. Para Agostinho, né? Só para finalizar. Assim sendo, uma visão extremada, toda justiça se encerra em Deus. Já para Tomás de Aquino, é possível um agir justo na terra, na medida da inclinação da natureza, que é obra de Deus, sem contrariar os preceitos da revelação. Então, Deus capacita com a razão para que cumpramos as leis divinas. Certo? E onde estão essas leis divinas? Nos mandamentos de Deus. Certo? Sem contrariar os preceitos da revelação. O pensamento tomista é mais moderado que o agostiniano, admitindo, pois, o trabalho da justiça na vida social. Certo? Nem no tempo, logo após Tomás de Aquino, por variadas razões, né, no seio da própria igreja, destacou-se o movimento de reação ao seu pensamento. E aí aparecem os movimentos de reforma e contra-reforma logo em seguida. Né? Mas isso dura por muitos séculos ainda, o pensamento tomístico e o pensamento agostiniano dentro da filosofia medieval. E assim nós encerramos nossa exposição sobre a ideia de filosofia medieval dentro das questões da filosofia jurídica, das questões de justiça, de fé e como é que se dava as ideias tanto de Tomás de Aquino e tanto de Agostinho dentro dessa filosofia geral, pensando as questões da justiça e de Deus. Obrigada.